Vamos começar mais um episódio da nossa série especial Evolução Financeira em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira, aqui pela editora Chave Mestra. Pessoal, você que está chegando agora, já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está fenomenal, tá? Pode deixar os seus comentários e o seu like também, que a gente vai alcançar muito mais pessoas que precisam evoluir financeiramente. Olha, o tema de hoje da nossa série é: o seu perfil financeiro diz muito sobre você, logo após a nossa vinheta. Chave Cast, especial Evolução Financeira. Gente, olha, para falar sobre o seu perfil financeiro, nós temos aqui uma convidada ultra mega especial, vindo direto de Miami para São Paulo para gravar esse podcast aqui com a gente. Ela que é contadora, palestrante e consultora financeira licenciada nos Estados Unidos, tá? Com mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas, com um MBA em gestão empresarial pela FGV e pós-graduada em educação financeira, mentora de finanças pessoais e empresariais, focada em finanças, liderança e gestão empresarial para small business nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conversar com Michele Quirino. Olá, Michele. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder a gente dividir isso e trocar tanta ideia assim, né? Para mim é um orgulho fazer parte desse projeto. A honra é toda nossa, né? Fazer você sair lá de Miami para vir aqui gravar com a gente, né? Aqui em São Paulo, em Alphaville. Então é uma honra muito grande para a gente também. E eu queria começar falando um pouco sobre você, Michele. Como você foi parar em Miami, né? Falar um pouco de você pra gente conhecer mais da Michele Quirino. Pois é, eu tô em Miami há 8 anos, eu me mudei para Miami. Por conta... Olha, é tudo tão engraçado, a história vai se conectando, né? Contadora e eu, a vida inteira, trabalhando com finanças, organizando a vida das pessoas financeiramente, eu não tinha a minha vida financeira organizada. É engraçado, né? E aí, nisso tudo, eu casada há 30 anos... Tenho com meu marido. Nós tivemos um momento que a gente se separou por questões financeiras, por incompatibilidade de como lidar com as finanças. Cada um com o seu jeito e a gente não conseguia se conectar. E aí ele foi para os Estados Unidos, e aí passou um ano, eu fui, a gente resolveu tentar de novo, de uma forma diferente, e foi aí que a educação financeira surgiu na minha vida. Então, há 8 anos em Miami, trabalhei com contabilidade lá, 2 anos, fiz toda a especialização contábil lá, mas não brilhava os olhos. E aí eu falava, gente, eu preciso transformar a vida das... tem um propósito, não é possível. Eu preciso transformar a vida das pessoas com o meu trabalho de alguma forma. E aí, lá, com toda essa bagunça financeira que a gente tava tentando se organizar nós dois, eu fui trabalhar trabalhei de faxina. Depois fui trabalhar no escritório de design e decoração na parte de administrativa. Logo eu já fui para esse escritório, fiquei muito pouco na faxina. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas lá é assim, geralmente a gente trabalha lá e ganha por semana. Nesse escritório eu ganhava a cada 15 dias. Quando você chega num país desconhecido, nos Estados Unidos no caso, você é mais um na terra do tio Sam. E aí eles te dão, você chega com um cartão de crédito meio que pré-pago com um limite de $100. E aí, aconteceu de um dia, minha filha pequenininha, tem uma filha, hoje tá com 17 anos, que é mais linda. Ela pegou e chegou um dia em casa com uma amiga e falou, mãe, vamos comprar tinta pra fazer tie-dye, na época aquelas blusinhas toda colorida. E era tipo numa loja de R$1,99 pra comprar tinta. Naquele dia, eu falo que foi o dia do basta, sabe? Eu falei, a gente com esse cartão de $100 já no limite, meu marido ia receber, tipo, na semana, logo no começo da semana, eu no final da outra semana, e tipo, se a gasolina acabasse, danou-se, ferrou. E aí, aquele dia eu falei, eu não passo mais por isso, eu vou mudar minha vida financeira, hoje. E aí eu comecei a buscar, e nessa época eu já estava começando a trabalhar com contabilidade,
E aí eu comecei a estudar tudo de finanças para minha vida. Fui atrás fiz cursos de investimento nos Estados Unidos, tenho vários cursos aí de finanças. Entrei para fazer educação financeira para minha vida e aí apaixonei. Aí em 3 meses eu mudei minha situação. Da água pro vinho. Em 3 meses eu sabia que eu jamais voltaria para aquele ponto do basta, sabe? Então foi muito lindo, foi muito legal o resultado. E aí eu tive um apoio muito grande do meu marido nesse momento, aí nós realmente começamos a remar para o mesmo barco, e é onde eu falo que quando a gente se encontra, não soma, multiplica. Né? E aí a gente começou a voar. Em 3 meses eu já tinha reserva de emergência, não como eu gostaria, mas a gente já estava começando, a gente já tinha aumentado o nosso crédito, a gente estava em outro patamar, sabe? E eu tinha muitas preocupações em relação... Eu fui pro tudo ou nada, eu fui para dar certo, eu fiz o que tinha que fazer aqui, fechei tudo que tinha que fazer aqui para começar uma vida nova lá. E aí... Você tem um monte de preocupações atrás disso, né? Tipo, como é que vai ser nossa aposentadoria? E se acontecer alguma coisa com ele na época que eu ganhava, não conseguia pagar o aluguel só com o meu? Eu falava, e se acontecer alguma coisa com o meu marido? E se acontecer alguma coisa comigo? A gente não tem proteção nenhuma, a gente não tem nada. Então, eu tinha um peso muito grande nas costas. Quantas noites sem dormir, eu falava, meu Deus, se acontecer alguma coisa. E aí, todo esse peso, toda essa carga que eu carregava, eu comecei a tirar das costas, colocar no papel e fazer um planejamento para que as coisas começassem a acontecer na minha vida. E aí foi isso. E daí surgiu a educação financeira. Cara, e é muito legal a sua história, porque assim, você viu que a sua vida praticamente foi destruída por falta de controle financeiro, né? Exatamente. E você resolveu correr atrás e viu que as finanças não é só uma parte lógica, mas ajuda também na parte amorosa, na parte familiar. Isso é muito bacana. E com certeza o seu perfil financeiro de 8 anos atrás era um desastre, né? Total. O perfil financeiro de hoje. Total, a gastadora. É interessante porque, assim, você muda um pouco a perspectiva de visão, né? Porque as pessoas falam muito sobre perfil de investidor. Exato. Você fala sobre perfil financeiro. Exato. O perfil financeiro, ele não mente, não é como um perfil da rede social que você põe o que quiser. O perfil financeiro é o que conta realmente que a pessoa é. É o que você faz, né? Ele te denuncia, né? São as suas ações. Então, assim, eu falo muito que o número que tá na conta bancária é só um número, ele é reflexo do seu comportamento. Então, o perfil financeiro não te deixa mentir, não, porque é reflexo do que você faz. Eu achei muito interessante o seu capítulo, né, falando sobre isso, sobre o perfil financeiro da pessoa e não o perfil de investidor, porque até algo assim diferente pra gente se escutar, né, pra gente ouvir. Sim. E eu vi muitas coisas você falando dentro do seu capítulo, inclusive você fala que uma questão financeira, para você ter uma vida financeira e abundante, não diz respeito somente a dinheiro, não é, Michele? Não, de jeito... É mentalidade, né? Então, eu falo muito assim... E é tão engraçado, é tão interessante que parece... Eu falo para os meus clientes, parece mágica. Quando você começa a mudar, a entender o que você é, a entender o que você pode ser, se você quiser... E criar novos hábitos, você muda completamente a sua história financeira. E é lindo. E é bom, né, rapaz? Você vê que você transformou a sua, né? Transformei. E, como falar, a gota d'água em compra de uma tintinha de R$1,99, né? Então... a hora do basta, eu chamo. A virada de chave, chave, como a maioria das pessoas falam, né? Realmente Sim. tem um momento da nossa vida que a gente fala assim, cara, não dá mais. Chega. Esse é o ponto, né? E eu creio que muitas pessoas que estão te ouvindo agora estão passando por esse momento e com certeza essa sua fala é o ponto de basta dessas pessoas que estão ouvindo e eles vão mudar a vida deles agora. É isso aí. Agora é interessante que você fala sobre as personalidades também no livro. Pessoal, leiam um capítulo da Michele, tá incrível, tá? Eu falo Você que são fala- 5, né? São 5. Quais são essas 5 personalidades? Vamos falar de cada uma? Vamos falar Você um fala pouquinho de sobre o cada uma. poupador, né? Eu vou falando e você explica Isso. sobre elas. Tem o poupador, né? O poupador é o cara que ele guarda. Ele guarda. Às vezes ele não sabe nem por que ele tá guardando. Então vem isso também de uma cultura, vem de crenças, às vezes por questões que passou alguma necessidade muito grande lá no passado, ou porque tinha muito e perdeu e não quer viver aquela experiência novamente. Enfim, ele teve algum trauma ou alguma experiência no passado que faz ele guardar. Só que eu falo muito o seguinte, guardar sem propósito
Não faz sentido nenhum, porque aí você começa a perder experiências de vida. E aí você começa a desgastar relacionamentos, as pessoas que estão com você, que querem viver uma vida de experiências, né? Porque eu falo que é a jornada, não é só a gente tem que viver o hoje olhando lá na frente. E é uma construção. Então você precisa viver o hoje com qualidade, né? Eu bato muito nessa tecla. E o poupador, geralmente, ele não quer saber. Vamos fazer a festa de 10 anos pro filho. Não vou gastar com isso, não. Imagina, o povo vai lá, bebe, come nas minhas custas e ainda sai falando mal. Não vou fazer isso, não. Vamos fazer uma viagem. Pra que fazer viagem? Entra aí no Netflix, você vai ver o mundo inteiro. Viajar pra quê? Então, ele não dá valor nas experiências, né? Que também é muito importante. Aí, em contrapartida a isso aí, né, Michele, você fala que existe também o gastador, né? Como que é o perfil do gastador? Aí vem o gastador. O gastador é aquele que, tipo, amanhã eu vejo como eu faço, amanhã eu pago, vai que amanhã eu morri, então é hoje que eu vou gastar. Geralmente é aquele cara bom vivan, que gosta de ter muita gente em volta, que paga rodada pra galera, que não importa, que gosta de agradar, né? Por quê? Porque ele gosta de ter gente em volta dele, falando, agradando. Ele precisa de uma autoafirmação das outras pessoas. Geralmente o gastador é assim. E aí ele, na verdade, o gastador é o extremo do poupador. É o extremo, né? São os pontos extremos. Os pontos extremos, Exatamente. Né? Tem também o descontrolado que você cita no seu livro, né? Esse descontrolado é um... gente, se você for desse perfil, escute ela falando, vamos transformar isso aí. O descontrolado é aquele cara que ele detesta controle. Ele detesta a gente controlando ele detesta controle, ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto que ele gasta, a vida dele é sempre uma bagunça, ele sai correndo atrás, na hora que o bicho pega, ele corre, aí ele entra no especial, aí ele vai no cartão de crédito, aí entra o dinheiro, ele respira um pouquinho, mas aí o dinheiro já deu pra não dar mais, porque aí ele entra no cartão de novo, é aquela bola de neve, aquele estresse absurdo, porque ele não tem controle. Ele ganha bem, geralmente, mas ele não consegue administrar, ele não gosta, ele não controla. E aí ele vive num estresse absurdo, muito grande. É uma bagunça terrível. Terrível. A vida, né? Mas tem também aquele que não é bem descontrolado, né? Que você cita, que eu achei interessante. Esse eu nunca tinha ouvido, que é o desligado, né? O sonso, vamos dizer, o sonso financeiramente, né? Esse cara, ele é interessante. Eu falo que ele é sortudo. É aquele cara que ele ganha bem, mas ele tem a essência dele muito simples. Então, por essência, ele gasta menos do que ele ganha. E ele não precisa de muito pra viver, mas ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta. De repente entra uma comissão, entra um bônus, ele troca o carro e ele vai indo desse jeito, um dia de cada vez. E esse é o... Mas o bom dele é que sempre sobra, né? Geralmente sobra, mas aí ele não investe como ele deveria, ele não faz o dinheiro trabalhar pra ele como deveria, porque... Desligado. Totalmente. Às vezes ele perde uma conta, a luz acaba, mas ele tem o dinheiro lá pra pagar, mas o problema é que perdeu a conta, sabe? É esse rolo, ele vai levando nessa bola de neve aí. Eu conheço alguns assim. Eu também. Eu conheço. Você fala, nem me vem na cabeça, não podemos falar sem aqui. citar nomes, mas eu também. Mas eu conheço. Por último, você cita que tem ainda o financista, né? Como que é o perfil do financista? O financista é o cara das planilhas. Um cara super organizado, que entende muito de números, que os amigos procuram para investimento, para trocar ideia. Mas é um cara que ele é focado 100% nos números. Também, às vezes, ele deixa a desejar a questão da experiência. Então, ele quer a melhor negociação, o que vai pagar mais barato, aonde. Então, às vezes, ele tá com a galera. Aí ele fala, vamos comer uma pizza em tal lugar. Ele fala, não, gente, tal lugar é legal, mas que tal a gente ir num outro? O custo-benefício é melhor, a gente vai pagar um pouquinho mais barato. Então, assim, é um cara fantástico, de consciência, mas às vezes ele coloca o dinheiro na frente. Ele não pensa que, de repente, pra esposa seria legal viver uma experiência um pouco diferente uma vez ou outra. É o cara que tem dinheiro, ele programa viagem, vai pra Itália, programa viagem inteirinha pra Europa, tudo na planilhado. Chega lá, ele economiza na lembrancinha. Essa daqui é de $5, essa daqui de 10. Não, vamos levar essa aqui de 5, que é mais porcaria, mas é pra todo mundo. Entendeu? Então, assim, ele tem um pouco do poupador junto ali também, que segura um pouco e deixa um pouco, às vezes, a desejar a questão da experiência.
experiência. Ele vira quase que um robô, né? Um robô de fazer conta, né? Só. Se tiver uma padaria na frente, um Starbucks, ele, não, vamos na padaria aqui com o cafezinho. Sabe a questão do papel higiênico? Não, vamos levar esse aqui que os metros, tem mais metro de papel higiênico do que esse, custo-benefício, até faz essas contas, sabe? Tem que ter cuidado, né? Eu falo que tudo é o equilíbrio, né? Eu, assim, pensando em todos esses perfis que você citou, eu sei que todos têm ali a sua vantagem, alguns mais desvantagens do que vantagens e tal, mas só parando para olhar pros perfis, quais desses você acha que tem mais vantagens sobre os outros? Olha só, eu gosto de falar assim... É o que você falou, não tem, assim, um melhor ou o pior, porque tem os pontos fortes e os pontos fracos. Geralmente, a gente não se vê num perfil só, geralmente somos a mistura de 2 ou 3 perfis. Então, qual é o desafio? O equilíbrio, sim, entender os perfis, entender aonde você se encaixa. Existe até o teste do perfil financeiro para você entender exatamente. Se você quiser, depois eu disponibilizo isso para vocês, se vocês quiserem. Manda o link. Isso, o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo pra galera fazer. Perfeito, é muito legal, porque ali você consegue se achar. E aí, qual que é o desafio? Quando você se vê nesses perfis, é você achar o equilíbrio, né? É você conseguir falar, opa, isso é bom, isso é legal. Agora aqui eu posso levantar, isso aqui eu posso melhorar bastante, isso aqui eu posso melhorar bastante. E isso vem como? Com a consciência, mentalidade, você querer realmente entender aonde você tá, né? Porque muitas vezes a gente não quer encarar, a gente não quer entender, a gente não quer parar pra olhar a nossa vida financeira. É um dia de cada vez, a gente vai levando e é como é. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então, quando você olha e você entende... Cara, vira uma chavinha aí também, sabe? Porque o que acontece? Aí você tem consciência. Então, quando você começa a comprar... eu vou comprar porque eu mereço. Já vem na hora a chavinha. Fala, mas será? Não, deixa eu ver se eu mereço. Mereço não, merecer todo mundo merece. A gente, né? Eu sempre falo isso. A gente merece somos merecedores de uma vida boa. Mas... o momento certo, as prioridades, né? Entender a hora que as coisas têm que acontecer, né? É melhor se perguntar se você merece uma dificuldade financeira, né? Exato. Porque se você fizer isso, você vai acabar caindo numa dificuldade financeira. Exatamente. Porque não é o momento como você está falando, né? Exatamente. Michele, sobre todos esses perfis aqui, você falou que às vezes a pessoa tem mais de um perfil, né? Sim. Tem que ter mesmo essa fusão, existe essa fusão entre os perfis para que você possa ter uma vida financeira bacana, bem organizada? Muito boa essa pergunta, muito legal. Eu acho que o ideal seria a fusão de todos, né? Então a gente conseguir pegar o ponto forte de todos e mesclar isso, né? E é possível. É muito possível. Claro que sempre vai ter um lado nosso que grita, né? Mas é o que eu falei, que com a consciência a gente consegue ir puxando e moldando isso de uma forma saudável, né? E achando esse equilíbrio. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é termos o ponto forte de todos eles, né? Com certeza. Você consegue de cabeça aí montar um perfil dessa pessoa? Como que seria mais ou menos as ações dela aí? Por exemplo, é o cara que guarda, mas ele sabe... Como é que seria? Bora lá, vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue encaixar pelo menos na metade desse perfil. Bora. Então, vamos lá. Partindo ali do gastador, um cara que precisa poupar, mas com propósito, sabendo para que é cada coisa que ele vai guardar, aonde ele vai guardar, como é que ele vai fazer o dinheiro dele render. E aí, ele precisa desfrutar, ter um tempo para gastar o dinheiro dele, né? Sem culpa, que eu falo que é os gastos sem culpa. Quando a gente planeja, você consegue fazer isso. Então, um cara que consegue guardar, consegue gastar de forma inteligente, consegue controlar suas finanças, sabendo quanto ganha e o quanto gasta, consegue estar atento a tudo à sua volta, né? De como fazer com o dinheiro que está entrando extra. E planilhar isso de forma inteligente para que ele consiga realmente ter decisões inteligentes, ao mesmo tempo não deixando de viver essa vida
plena que a gente busca, né? Então, fazer essa construção financeira aí de forma saudável e inteligente. Esse seria o perfil perfeito, né? Esse é o cara. Então, vamos criar o 6º perfil, o perfil inteligente. Gostei! Pronto, viu? Agora você vai ter 6 perfis. Adorei a ideia, viu? o desafio. Vamos Vou ter colocar no papel. Vai colocar no papel Boa. o perfil inteligente pra gente Perfeito. poder organizar. Mas pelo que eu tô entendendo, Michelle, basicamente é uma pessoa saber viver o presente, mas também pensando no futuro, De né? olho no futuro. Sabe o que eu falo, Everton? Eu acho que é muito para todo mundo, isso é uma dica muito legal. Escrever a sua vida rica. O que é? Porque isso é muito relativo. O que é ser rico para mim, o que é ser rico para você. Eu gosto muito falar prosperidade, né? A palavra próspera. O que é ter uma vida próspera? Quando a gente desenha isso, escreve no papel, você fecha o olho, seria uma casa assim, uma casa assada, ter um carro assim, trabalhar com isso que eu amo, ter tempo para os meus filhos. O que é para você essa vida rica? Quanto mais claro a gente tem os nossos planos, os nossos sonhos no papel, eu acho que fica mais fácil da gente construir, não fica... Você aí, quando você tem isso no papel, você vai fazer o quê? Criar estratégia para construir isso. Sabe? Não é difícil, é com o quê? Com técnicas, com estratégias inteligentes, com novos hábitos. Então, a partir do momento que você tem a consciência e tem uma prioridade aqui, eu preciso buscar isso, eu quero muito essa vida aqui, ó, né? Aí a gente volta lá nas escolhas, você escolhe ser pobre a vida inteira, correr atrás a vida inteira, passar perrengue a vida inteira, ou você escolhe, às vezes, abrir mão de certas coisas em determinados momentos para chegar aqui e colher essa vida que você quer. São escolhas, né? E aí, a gente escolhe todos os dias. Isso é legal, Michelle, e ouvindo de você é bacana, porque assim, a gente fala sobre pessoas reais e pessoas falsas, né? No meu ponto de vista, o que são? Pessoas falsas são aquelas pessoas que se mostram alguma coisa na rede social, que na verdade não é, que não fez nada, e você é uma pessoa real, né? Você mesmo declarou aqui, poxa, eu fui para os Estados Unidos quebrada, lascada, separada do meu marido, trabalhei em faxina, dei a volta por cima, hoje estou bem e ajudo outras pessoas a ficarem bem. Isso pra mim são pessoas reais, sabe? E você falando desse ponto de partida aí, de você parar e pensar o que você quer, foi esse exercício que você fez na sua vida, naquele basta seu que você falou? Você parou assim, cara, eu quero isso e bolou pra aquilo? Exatamente. Eu sempre fui muito assim, eu acredito muito na força do universo. Eu tenho o meu quadro dos sonhos lá, que eu coloco as minhas fotos, mas eu acredito muito que não adianta nada você pedir pro universo, você ter o quadro dos sonhos, se você não coloca a mão na massa e faz. Mas para você fazer, você tem que saber para que lado você vai correr. Não adianta você sair correndo, né? A Deus dará. Então, sim, é muito importante você ter uma visão da onde você quer chegar e criar um plano para alcançar isso. Sem sombra de dúvida, foi o que eu fiz. Foi enxergar a minha vida rica lá na frente. Você fala do quadro dos sonhos, eu tenho um quadro na minha mesa que eu vou chamar ele agora o quadro dos caminhos. Porque você Legal. colocou. Na minha mesa eu tenho um quadro, inclusive até pedi pro Breno fazer um design nesse quadro pra mim, que eu deixo lá na minha mesa em cima. Todo dia eu tenho que olhar pra ele. O ponto de onde eu quero chegar, o ponto de onde eu não quero estar de jeito nenhum. E dentro desse caminho, dessas estradas, eu coloco em cada caminho o que é preciso ser feito para chegar naquele ponto e o outro que é preciso ser feito para você também alcançar ali uma vida totalmente desastrosa. E eu olho para aquele negócio todo dia e vejo, cara, isso eu não posso fazer, eu tenho que fazer aquilo. São as escolhas que você fala do dia a dia. É muito legal, é muito... E o mais lindo, eu vejo assim, eu tenho isso comigo já há vários anos. Então, por exemplo, chega lá para novembro, eu já começo a escrever o meu ano seguinte, minhas metas, meus planos pro ano seguinte. E aí, é muito lindo. Quando chega novembro, você olha aquele quadro dos sonhos, que o meu também tá lá. Eu olho ele todo dia, tem tudo lá. Minha família, minha carreira, o que eu quero abordar da minha carreira. Aí a gente abre os leques e tá tudo lá. E aí, chega lá no final do ano, você olha aquilo, você fala, menino, é só gratidão, é muita bênção, porque você fala, uau! E muitas vezes... Tá no meu quadro dos sonhos, livro, por exemplo. Então, quando eu escrevi aquilo, eu quero ter um livro, eu não tinha ideia como isso ia sair do papel. Eu não tinha ideia por onde eu ia começar. Estamos aqui hoje. Então, sobre assim, o seu livro. não é lindo demais? Então, assim, eu acredito muito forte nisso. Você tá ali, você tá olhando, você tá visualizando, e você está trabalhando, é o que você falou. Como eu vou alcançar isso, né? Então, qual o caminho que eu preciso percorrer para chegar ali? É fácil? Claro que não.
cada um com as suas histórias, cada um com seus desafios, não é fácil. Mas por isso, mais uma vez, eu reforço a questão da prioridade, do propósito, do comprometimento. Quando você tem um propósito muito forte, suas prioridades definidas, você vai. Michele, eu vou falar pra você o seguinte, que a sua história de vida, de tudo que aconteceu, não merece só um capítulo não, tá? Merece um livro solo que aí, coisa eu linda. acho que ainda falta. Não, viu? mas são cenas do próximo capítulo. Se Deus quiser, é o próximo passo. E quando você estiver com ele, eu vou fazer questão de você vir no nosso podcast de novo pra fazer esse lançamento que vai ser... eu vou lembrar disso, hein? Pode lembrar e pode cobrar, tá bom? Que demais. O seguinte, pra gente fechar isso aqui com chave de ouro, né? A gente agradece a sua participação, que foi incrível. Achei muito legal o seu jeito de olhar pro perfil financeiro, não pro perfil investidor. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, mandasse a sua mensagem final e fizesse um alerta aí pros poupadores, que é o primeiro que você fez, que não adianta só poupar, que não vai ter uma vida bacana, né? Não. O espaço é todo seu. Obrigada. O poupador, ele precisa realmente achar o propósito disso, né? Pra ter uma vida feliz e fazer a vida das pessoas que estão em volta dele também feliz, porque senão vive uma vida miserável, e não é isso que a gente quer. A nossa jornada é muito maior que isso, né? Então, hoje, o que eu faço? O meu trabalho é muito focado com brasileiros que vão para os Estados Unidos e precisam se reinventar, precisam entender como é que cuida, porque... Ok, todos nós precisamos de educação financeira, ela é universal, a linguagem é universal, sim, mas muitas vezes os caminhos não são iguais. A forma de cuidar, onde colocar, o que fazer, como lidar com a dívida. Então, são coisas bem peculiares que é onde eu trato. Essas dores que eu venho tentando tratar dos meus clientes que vão para lá. Então, hoje, esse é o meu público e, assim, eu tenho o maior amor, o maior carinho do mundo, porque é muito lindo quando você pega uma pessoa e você começa um trabalho de mentoria e em 5 mentorias você vê que você tirou ela do ponto A já para o ponto B. É muito lindo ver todo esse processo, né? Então, eu tô nessa jornada hoje, o meu forte é as mentorias individuais, tô lançando dia 20 de junho o próximo passo, que é a mentoria em grupo. Então, é o meu primeiro grupo de mentoria em grupo para as pessoas que estão nos Estados Unidos. Muito legal. Apesar de ser em grupo, vai ser uma mentoria bem olhando para cada um, porque é o meu jeito também, eu não conseguiria fazer um negócio. Então, olhar um pouquinho, eu gosto muito dessa coisa humana, de entender realmente a dor do outro e a gente conseguir junto sair da estagnação, porque muitas vezes o dinheiro é isso, às vezes a gente trava, né? Quantas pessoas chegam para mim e falam, Michele, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu tô travado. Né? E às vezes precisa de um empurrãozinho, de um ajustezinho, uma coisinha que você fala, um insight que dá, a pessoa voa. Então, esse grupo vão ser 10 sessões de mentoria comigo, são praticamente 4 meses que eu quero ir espaçando algumas sessões para que eles façam, para que aconteça, para que tenham resultados, até porque eu falo que o resultado deles é o meu. Então, estou muito feliz com esse novo projeto que está por vir aí. E é isso, eu tenho só que agradecer, muito obrigada, tá aqui, tá sendo um sonho realizado. Diz que a gente precisa plantar uma árvore, ter um filho, pular de paraquedas e fazer um livro. Tô nos check da vida. Pular de Paraquedas eu ainda não sei se é um sonho, não. Esse eu não sei, não. Vou repensar isso aí. Mas eu tô feliz demais. Pra mim foi, eu eu tenho certeza, a evolução financeira é um divisor de águas na minha vida. O próximo passo tá por vir aí, os próximos passos. Então, assim, é bênção, só bênção. Eu só tenho que agradecer de verdade. Muito obrigada por esse espaço. Muito legal receber você aqui, dividir essa história com a gente, vindo diretamente de Miami aqui para conversar com a gente, tá bom? Sua parte tá realmente fenomenal. Agradecer também o pessoal aí que curtiu mais esse vídeo, mais esse episódio dessa série aqui que está excepcional, tá? A série Evolução Financeira aqui no ChefCast. Se ficou até agora aí e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série. Pode deixar os seus comentários e deixa aí o seu like também, que vai ajudar a gente. Olha, a mensagem do ChefCast para Michele é a seguinte: We are proud of you. Keep transforming people's lives. E para vocês é o seguinte, a nossa mensagem, olha só. Sua relação com o dinheiro é construída por meio do seu perfil financeiro, que é definido por seus comportamentos
e Crenças. crenças. Valeu? Muito bom. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Chefe Cast. Especial Evolução Financeira.